Porém, olha que experiência eu tive, né? Logo de imediato. Não foi fácil, não. Tanto o lado de cá, da família, como na igreja em si, né? Por conta da doutrina que era rígida, né? E eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus, vim maravilhada. E pensa num deserto que eu passei. Dentro e fora da igreja. Fora, porque a minha avó, que era a mãe de santo, né? Na época, ela não aceitou isso muito legal, porque minha avó era uma líder espiritual assim, nata, né? Aonde ela ia, os filhos, os netos estavam junto. A minha avó dormia, tipo, candomblecista, se ela acordasse cigana, todo mundo era cigano junto com ela. Ela tinha um poder de influência, sabe? Minha avó é uma mulher maravilhosa, assim, hoje, graças a Deus, dorme no Senhor. E, assim, ela tinha uma liderança absurda. Então, eu estaria ali quebrando, não autoridade, mas esse hierarquia exatamente, mesmo, né? familiar, Uma sim. hierarquia familiar. E isso preocupou ela, sem sombra de dúvida, né? E aí começou a se levantar as antenas, Natália. Mas assim, interessante, que ela, desde o início, ela sempre me via diferente, Débora. De todo mundo lá em casa, dos meus primos, dos meus tios, das minhas tias, eu era a única que ela não colocava a mão para nada. Eu até brincava com ela, falava assim, vó, poxa, vó, deixa eu tomar um banho de pipoca, deixa eu acender uma vela. Não precisa, você não precisa, você tem uma estrela diferente, a sua luz é diferente. Ela já viu isso em mim, né? Só que ela não sabia e nem eu sabia, né? Eu só fui saber depois, quando eu encontrei com Jesus. E aí, ela não mexia. Tanto que eu fui a única de lá que ela não fez nenhum tipo de ritual. Sim. Débora, eu chegava no centro da minha avó, eu coloquei roupa, eu ensinava as meninas a dançar macumba. Pensa, era eu. E eu não me encaixava ali de jeito nenhum. Eu não sentia, né? E quando eu comecei a ter o encontro com Cristo, a frequência até dos espíritos na época, lá na minha avó, eles começaram a sumir. E não tinha tanta reunião assim. Impressionante. Quando Deus ele entra na nossa vida, né? Ele entra para cumprir um propósito, e esse propósito ele alcança a tua geração. É algo assim, é fantástico, que só ele pode fazer. E quando eu entrei para a igreja, eu também tive um problema muito grande, porque, infelizmente, a gente continua ainda com esse pensamento, né? Jesus salva, batiza, cura e liberta, mas parece que nós temos dificuldade de ver que aquela pessoa ela pode ser liberta. Que aquela pessoa pode ser transformada. E quando eu entrei para a igreja, eu não tinha nome. Eu era conhecida como a neta da macumbeira. As pessoas riam da minha roupa, as pessoas zombavam. Olha, vou pegar um babado lá da minha cortina, vou botar na sua saia porque está muito curta. Olha, com essa alça você não vem mais não. E falo para você com toda a propriedade, Deus me deu um amadurecimento tão assim incrível, assim uma coisa assim tão instantânea, um milagre, para que eu pudesse suportar, para que eu pudesse entender e aprender como ser, como fazer, não copiar. E não foi fácil, pensa comigo. Eu vi as minhas coleguinhas com os pais na igreja, escola dominical, e eu sozinha. Eu não tinha ninguém, Débora. Passar Réveillon, você vê as famílias, todo mundo junto na oração, e eu sozinha, né? E graças a Deus, mesmo a minha mãe, professando outro tipo de fé, ela nunca, de maneira nenhuma, ela ia contra. Pelo contrário, ela ocupava o uniforme da festividade, ela pagava o passeio da igreja, mas ela lá e eu cá. Débora, eu nunca fiz um convite para os meus pais para ir para a igreja. Nem para me ver dançar, porque foi o primeiro ministério que Deus me deu e foi da dança. Deus usou o ruach na época como se fosse uma fonte de alimento no meu deserto. Eu amava dançar, né? E mesmo ouvindo, vendo certas coisas, eu amava estar ali. E Deus usou, o primeiro ministério foi com dança, né? E quando eu tive essa oportunidade de estar ali com as meninas do grupo, de estar orando, estar aprendendo com elas, como eu cresci, né? Como eu cresci, Débora. A minha mãe, do jeitinho dela lá, me incentivando. Eu falei, Senhor, eu tenho um sonho de dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. E é nesse propósito que eu vou, ainda que eu sangre, dentro e fora. Mas eu vou até o final. Eu vou até o final. Tudo que eu queria naquele momento era buscar a minha salvação. E, em segundo lugar, buscar a minha casa. E tinha dias que eu vinha do culto arrasada.
chorando, Débora, no meio do caminho, porque às vezes eu ouvia alguma coisa que me entristecia, às vezes eu ouvia algumas coisas, eu via algumas coisas que magoavam a gente, né? Somos seres humanos. E eu vinha secando as lágrimas no meio do caminho. Quando eu chegava em casa, minha mãe, você está chorando por quê? Mãe é mãe, né? Amiga, né? E eu dizia, secando as lágrimas, mãe, o culto foi uma benção. Eu precisava ganhar minha amiga para Jesus, Débora. E se eu contasse para ela a verdade, eu ia afastar ela de Cristo. Eu ia afastar eles de conhecer o Jesus que eu estava conhecendo. Que não fazia acepção de pessoas e que me deu um nome. E que me deu uma identidade. Era sobre ele. Não era sobre as pessoas. Hoje eu entendo com propriedade que era por conta do chamado que eu tenho hoje, né? Sim. E ela disse, nossa, foi bom o culto? Eu falei, foi maravilhoso. Mas o culto em si foi bom, mas o que eu presenciei não foi agradável, né?